Bom, você que tem dor na virilha, que tem dificuldade para entrar ou sair do carro, para colocar o calçado ou a meia, às vezes você pode estar começando com a artrose do quadril. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quadril saudável, sobre o que acontece quando ocorre a artrose, como ela se desenvolve, quais são os fatores de risco e o que a gente pode fazer para entender o diagnóstico e os primeiros sintomas da artrose do quadril. Antes de mais nada, a gente tem que voltar um pouquinho na anatomia, a gente precisa falar um pouco o que é o quadril normal. O quadril normal, como a gente já falou em outro vídeo sobre anatomia, ele é formado por uma esfera, que é a cabeça femoral, que se junta com uma concavidade que se chama acetábulo. Essas duas estruturas, elas são recobertas por um tecido muito especializado chamado cartilagem. A cartilagem tem uma função muito importante de absorver impacto e facilitar o deslizamento entre as estruturas ósseas, de maneira que o movimento aconteça de maneira suave, sem atrito e sem dor. O primeiro sinal que a gente começa a ver quando a artrose inicia é uma diminuição do espaço articular. Isso é uma alteração muito sutil no começo. Com o passar do tempo e a evolução da artrose, a cartilagem passa a ter fissuras ou rachaduras. Com isso, a gente começa a ter lesões um pouco mais extensas e, bem no fim, acaba comprometendo o osso que a gente chama de osso subcondral, que é o osso que fica abaixo da cartilagem. Ele começa a ter a formação de cistos e aquelas coisas que a gente costuma conhecer como bico de papagaio, que são os osteófitos. A partir desse momento, então, normalmente o paciente tem bastante dor. Bom, muitos pacientes me perguntam quais são os fatores de risco da artrose ou por que eles desenvolveram a artrose. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a artrose é uma doença multifatorial, quer dizer, dificilmente ela é causada por um fator de risco único. Então, a gente tem o envelhecimento, a gente tem a parte de herança genética, e a gente tem que lembrar também que o quadril ele funciona de uma maneira muito perfeita. O encaixe da cabeça femoral com o acetábulo é perfeito. Se isso não acontece ou tem alguma deformidade decorrente de doença de infância, de impacto femoroacetabular, de displasia do quadril e outras consequências como fraturas, eu posso ter esse mecanismo prejudicado. E aí eu desenvolvo artrose de uma maneira mais precoce. Também eu preciso lembrar de doenças como a síndrome metabólica, como diabetes, como a obesidade, que também influenciam e prejudicam a cartilagem. A debilidade muscular, a fraqueza muscular, quer dizer, eu não ter uma musculatura boa em volta da minha articulação, também aumenta muito o risco de desenvolver artrose. Bom, agora outro aspecto importante, então, como é feito o diagnóstico de artrose? O diagnóstico de artrose é que nem qualquer diagnóstico de medicina. Ele começa pela anamnese, que é a história, que você encontra no consultório, por manobras específicas no exame físico e por exames de imagem. O exame de imagem mais importante para o diagnóstico de artrose se chama radiografia de bacia. A radiografia de bacia ela é extremamente importante para a artrose do quadril. Por quê? Eu tenho graus de artrose e conforme esses graus eu consigo direcionar um ou outro tratamento para esse paciente. A maior parte dos casos de artrose do quadril é de tratamento não cirúrgico. Então, isso envolve um preparo muscular, isso envolve um ajuste nutricional, pode ser necessário fisioterapia em alguns casos, outros casos a infiltração traz benefício. E nos estágios finais, sim, aí sim, só resta a cirurgia é a prótese quadril. Nos próximos vídeos, nós vamos falar um pouco mais sobre o tratamento não cirúrgico, que envolve o reforço muscular, algumas vezes infiltrações, a fisioterapia, e depois definir também quais são os casos que realmente precisam de cirurgia. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com os familiares ou com algum amigo que tenha problema do quadril e siga o nosso canal.